hoje eu preciso sentar. Eu preciso sentar por um motivo bom. Foi difícil, mas é um motivo bom. Porque, sabe, Deus tem dado a oportunidade a mim e a minha casa de a gente poder ser luz onde a gente mora, sabe? E através de diferentes situações, a gente poder se conectar com os nossos vizinhos. Essa é uma coisa que para mim fala muito forte. Eu já mudei muito de casa, eu não sei você, né? Mas eu já mudei muito de casa. Eu já morei em mais de 30 casas, bem mais que 30 casas na minha vida. Obrigado, Rodrigão. Deus abençoe, querido. Esse ministério é maravilhoso. Pode dar uma salva de palmas de louvor a Jesus. Pelo ministério dos servos da nossa igreja, eles cuidam tão bem da gente, né? Olha só, Coca-Cola, gente. Vocês são impossíveis, estou brincando. Mas como eu estava falando, uma coisa que eu sempre tive muito forte no meu coração é que todo lugar que eu moro, eu já morei em lugares difíceis, gente. Já morei em alguns lugares bem difíceis e talvez você também, né? Alguns ambientes com vizinhanças, assim, pessoas na região difíceis, assim, complicados. Mas Deus já me permitiu também morar em alguns lugares que dão muito prazer. E eu quero dizer isso a você, não tem nada a ver com o que eu quero falar hoje, mas não é pecado e é algo legítimo e digno diante de Deus, que a gente procure ter um lugar para morar, que a gente ali realmente tem aquele lugar como nosso ninho, como nosso lugar de refúgio, assim. Não precisa ser chique, não precisa ser caro, mas que seja aquele lugar que a gente realmente tem aquela sensação, aquele é o meu canto. E que quando termina o dia, eu vou voltar para casa, eu realmente fico bem ali. Meu sofá talvez não seja o mais caro que tem, a minha TV, a minha geladeira, mas é a minha casa e eu vivo bem, dignamente ali. E todas as vezes que eu, junto com a minha família, a gente mudou para um lugar, a gente sempre orou por aquela casa, a gente orou por aquela vizinhança. E o meu desejo sempre foi de ser uma bênção para as pessoas que moram em volta de mim, sabe? Então, assim, eu já tive vizinhos difíceis, ou se tive. Mas muita gente, muito mesmo. Não vou nem contar a história aqui. Mas eu nunca vi aquelas pessoas como um problema a ser resolvido na minha vida. Eu sempre pedi a Deus para ver essas pessoas como alguém que Jesus morreu por elas, alguém que Deus tem um plano nas vidas delas, e eu não estava ali por acaso. Eu estava ali para ser uma bênção nas vidas daquelas pessoas e não um peso que afastasse mais aquelas pessoas da presença de Deus. Eu, como pastor, já ouvi algumas vezes pessoas dizerem: eu já tive um crente que morava perto da minha casa, eu já tive um crente que trabalhava no mesmo lugar que eu. Se aquilo é crente, eu quero distância, sabe? Infelizmente já ouvi algumas vezes isso, né? Mas com certeza foram pessoas que por qualquer razão não mostraram o verdadeiro Jesus Cristo. E eu estou dizendo isso porque recentemente uma família de vizinhos nossos passou por um momento muito difícil, né? Foi algo que causou muita dor a eles, um dia assim. Foi uma tragédia, de certa forma, naquela família. E mais que depressa, gente, isso é uma coisa que todos nós temos que entender. A gente falou muito sobre isso no retiro da Família da Graça, no feriado do Carnaval. Quando nós entendemos que nós somos sacerdotes e sacerdotisas do reino de Deus, o lugar onde nós estamos, nós temos uma responsabilidade com o céu sobre aquele lugar. Se nós estamos no meio de um lugar perturbado, nós temos a missão de levar paz àquele lugar. Se nós estamos no meio de um lugar de briga e confusão, nós temos o papel diante de Jesus de levar paz e reconciliação àquele lugar. Nós temos pessoas que unem e não que fomentam mais briga e divisão. Ou qualquer outra coisa. Se é um lugar onde existe muita carência,
eu entendo da parte de Deus que eu estou ali para ajudar a suprir as necessidades daquelas pessoas. Eu sou a resposta. E aí, então, naquele momento tão difícil, eu não pensei duas vezes. Para aquele momento difícil que aquela família estava, eu sou a resposta de Deus. Eu conheço Deus que pode suprir as necessidades deles. Pedimos licença, entramos na casa deles, falamos, só viemos aqui para duas coisas, para a gente dar um abraço em vocês, e se vocês permitirem, eu gostaria de fazer uma oração por vocês. E nós oramos por eles. E aquilo abriu uma porta, gente, para a gente se conectar. A gente sempre se cumprimentava, tudo, mas aquilo mudou o nosso relacionamento. E eu não estou dizendo isso porque eu sou pastor, não, porque eu não fui pastor a vida inteira. E eu já fazia isso mesmo antes de ser pastor, né? E hoje eu tive a oportunidade, num momento totalmente diferente, que alguns vizinhos meus me chamaram para a gente caminhar de bicicleta, para a gente andar de bicicleta juntos, hoje cedo. E eu aceitei e falei para eles, eu estou na recuperação de uma cirurgia no joelho, se vocês não tiverem um passo muito puxado, eu topo ir junto, porque eu não quero segurar o passo de vocês, né? Eles falaram, não, a gente anda devagar, tranquilo, mais passeando mesmo e tal. E, gente, eu tive a oportunidade de conversar com os meus vizinhos, como a gente nunca tinha conversado. De eles me contarem coisas que eu não fazia ideia das vidas deles. E alguns deles perguntarem também sobre a minha vida, e eu falar que eu sou cristão, dizer... Eles todos já sabem que eu sou pastor, né? Mas... como é que é a minha vida, sabe? Que diferença que Jesus faz na minha vida, enfim. E foi uma oportunidade incrível. Tudo bem que a gente pedalou pra caramba e meu joelho tá parecendo uma bola. E é por isso que eu não vou conseguir pregar em pé hoje. Mas eu tô com o coração alegre. Porque foi um esforço. Eu não esperava pedalar tanto. Eu falei pra eles que não podia ser muito longe. E aí eles me lograram, né? E eu fui junto. Mas valeu a pena. Que dor bendita. Se é que a gente pode dizer isso em algum momento da nossa vida, eu estou grato a Deus. Eu estou grato a Deus. Um pouco de gelo e oração vai fazer essa dor passar, mas a porta que se abriu, gente, não tem nada que pague. De poder ser luz, sabe? Será que um dia Deus vai me dar os meus vizinhos para Jesus? Nas próximas semanas, logo, logo nós vamos ter batismos aí, já está sendo preparado, já. Será que um dia Deus vai me dar o privilégio de eu batizar alguns dos meus vizinhos? Ah, como eu quero viver isso. Para mim vai ser uma honra. Vai ser uma honra descer-lhes as águas, sabe? E quando a gente começa a ter os nossos olhos limpos com o colírio do Espírito Santo, Jesus fala isso em Apocalipse, né? Comprem de mim colírio, o colírio que vai limpar os seus olhos de verem somente o mundo natural, mas de verem o que está por trás, no mundo espiritual de todas as coisas. Quando a gente tem os nossos olhos lavados com esses colírios santos do Espírito Santo, a gente começa a perceber, meus irmãos, que às vezes as maiores lutas, os maiores problemas podem ser também as maiores oportunidades de Deus na nossa vida. Basta a gente olhar com os olhos de Deus para as situações da nossa vida, sabe? Eu não estou aqui para dizer que eu sou bom, que eu sou melhor do que vocês. Eu estou seguindo a Cristo junto com você. Mas a gente poder se alegrar de que mesmo que ainda tenha uma jornada pela frente, mas que Deus já tem feito grandes coisas na minha vida, e eu tenho certeza na sua também, meu irmão. Eu quero dizer isso a você. Você é uma pessoa de Deus, você é uma bênção nas mãos de Deus nessa terra. E não deixa ninguém falar o contrário disso, não. Você tem a presença do Espírito Santo na sua vida. Ah, pastor, mas eu peco muito. Ah, pastor, mas eu tenho muitas coisas que eu ainda não consigo, que eu ainda não sei. Meu irmão, minha irmã, somos discípulos de Jesus. A gente está caminhando exatamente nessa direção de sermos transformados, de crescermos em Cristo, de imitarmos a Ele, de sermos cada vez mais parecidos com Ele. E que é uma jornada, que é uma experiência de transformação, que é um processo que só vai terminar na glória. Na glória. Então eu quero dizer isso para você mais uma vez.
Meu irmão, minha irmã, você é uma bênção. Você é uma bênção. Do jeito que Jesus te fez, com as características que Deus colocou em você, aquilo que você tem e aquilo que você não tem, aquilo que você é e aquilo que você não é, tem um propósito de Deus por trás de tudo isso. E você é uma bênção nessa terra exatamente por isso, porque você ocupa um lugar no propósito de Deus que ninguém mais pode ocupar. Você foi criado de uma maneira especial para o propósito de Deus se cumprir na sua vida do jeito que Ele te fez. Amém? Você pode colocar a mão sobre o seu peito? Eu gostaria que você dissesse comigo: eu sou uma criação especial de Deus. Eu fui criado para cumprir um propósito dos céus nesta terra. Pai querido, nós vamos tomar posse da Tua palavra. Nós vamos tomar posse de cada uma das Tuas promessas. Nós somos o que o Senhor diz que nós somos. Nós somos, a nossa vida é determinada pela palavra que sai da boca do Senhor. Nós vamos ser daqueles que podem ser chamados de chatos, aqueles que são insistentes em não se conformar aos padrões deste mundo, mas, ó Deus, de sermos dirigidos pelas palavras eternas do Senhor, essas palavras que alimentam a nossa alma, e por ela nós viveremos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, é meio intencional a palavra que eu gostaria de ministrar ao seu coração nessa noite, porque nós acabamos de celebrar a ceia do Senhor Jesus, e eu gostaria de falar com você sobre uma coisa chamada pecado. Pecado. Eu gostaria de apresentar essa coisa para você, se você não conhecia ela. Eu gostaria de abrir a palavra de Deus com você nesse momento e conversar e meditar com você um pouco a respeito desta coisa e também desta realidade que nós precisamos entender, exatamente para que a gente saiba como lidar com esta coisa problemática chamada pecado. E eu gostaria de me basear, a princípio, numa história, ou num trecho de uma história no livro de Gênesis, capítulo 3, capítulo 4, do verso 3 ao verso 7. A experiência que Caim teve com o seu irmão Abel e com Deus também. Vai passar aqui, você pode acompanhar, tá bem? A palavra de Deus diz assim: aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você está irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Queridos, para apresentar essa coisa chamada pecado, a gente tem muito o que aprender com essa experiência de Caim aqui.
Tem gente que, ao ler essa história aqui, tem um sentimento a respeito de Deus, de que Deus ele estava sendo meio sádico, ele estava sendo meio ruim com Caim nessa situação. Acontecendo algumas coisas aqui que eram desfavoráveis a Caim, como por exemplo a Bíblia dizer que Deus escolheu a Abel, irmão de Caim, o irmão mais novo de Caim, e a oferta que Abel ofereceu, mesmo Abel tendo oferecido depois a sua oferta, mas Deus se agradou da vida de Abel e da oferta de Abel. Tem pessoas que acham que Deus foi ruim com Caim, porque ele não foi mais gente boa assim. Ele poderia ter mais sido gente boa, talvez impedindo que ele fizesse besteira, ao invés de escolher seu irmão, não escolher ele e confrontar ele com essa situação ruim aqui. Afinal de contas, como todo mundo diz, Deus é Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Ele poderia pegar Caim e impedir que Caim, ele oferecesse uma oferta que não agradasse a Deus. E essa história ela continua, eu não vou ler aqui agora, mas você pode ler, porque o problema de Caim, ele só foi se agravando, a vida de Caim foi descendo ladeira abaixo, mas Deus não pode todas as coisas. Por que ele não pega Caim, conserta Caim, impede Caim de fazer todo o mal, os problemas que ele praticou? Tem gente que pensa isso, mas, queridos, na realidade, Deus, Ele estava sendo bom, Ele estava sendo, na verdade, muito bom com Caim nessa situação aqui. A forma como Deus estava lidando com Caim estava sendo didática. É muito interessante perceber que Deus, Ele não apenas reprova a vida de Caim e a oferta que Caim oferecia, mas Deus chama Caim para conversar. Ele chama Caim para abrir o coração, e aí então ele vai aconselhando Caim. Caim, ele estava achando de verdade que estava tudo bem com a vida dele. Caim, ele tinha uma convicção de que ele estava certo nessa situação. Deus estava sendo ruim, Deus estava errado. Caim, ele conversa com Deus aqui, cheio de razão. Mas a questão aqui, queridos, é que, na verdade, só ele não percebeu que ele estava diferente. E essa é uma das coisas, e eu vou falar mais sobre isso aqui nessa noite. O pecado faz as pessoas ficarem diferentes. E na maioria das vezes, durante um bom tempo, quando a pessoa está enrolada com o pecado, ela não percebe que ela está diferente. Às vezes as pessoas em volta percebem, mas ela não percebe. O Espírito Santo, que é extremamente sensível, ele percebe e dá sinais, mas às vezes a pessoa não percebe que ela está diferente por causa do pecado. O pecado, queridos, já estava tomando conta do coração de Caim, que nem uma sucuri vai enrolando em torno da sua presa, e vai enrolando na intenção lentamente de envolver a sua presa e esmagar a sua presa e sufocar a sua presa até matá-la para poder devorá-la. E é muito interessante que os pesquisadores da área da biologia dizem que, normalmente, falando da sucuri, né, agora, as presas da sucuri, dessa cobra, elas agem de uma maneira que favorece o predador e não a presa. Porque como a sucuri, ela como um predador que ela ataca e vai enrolando e sufocando a sua vítima, normalmente as presas elas tentam se ajeitar, encontrando uma posição para poder escapar dela, para poder forçar que ela não se enrole em torno dela. E esse tempo que as vítimas tentam se ajeitar para poder forçar a sucuri a se afastar, na verdade não lhes ajuda, atrapalha, favorece a sucuri.
É por isso que ela vai muito lentamente. As vítimas que normalmente conseguem escapar dessa serpente são as vítimas que, quando percebem que a serpente está se enrolando nelas, elas nem se ajeitam, elas pulam, elas correm, porque o tempo de se ajeitar é o tempo em que elas ficam ainda mais enroladas, e quando elas vão tentar sair, elas já não conseguem mais. É isso que foi acontecendo com Caim. O pecado foi se enrolando em Caim que nem uma sucuri. E Caim estava achando, não dá nada. Talvez eu só estou passando por um dia ruim. Eu só estou tendo um dia difícil. Mas está tudo sob controle. As pessoas perguntavam para Caim. Agora é da minha cabeça, tá bem? Eu estou aqui ilustrando isso. Está tudo bem com você, Caim? Está tudo ótimo. Eu só tive um dia difícil, mas está tudo ótimo. E a sucuri do pecado se enrolando nele. Se enrolando nele. Até chegar a um momento em que ele não conseguia mais sair. Ele já estava totalmente tomado. É por isso, queridos, que nessa conversa que Deus tem com Caim aqui, Deus dá esse alerta muito claro, muito direto, no final do texto que a gente está meditando, quando Deus vira para ele, em outras palavras, e diz: Caim, acorda, desperta, Caim, porque o pecado já está batendo. Ele não vai bater, ele já está batendo na porta do teu coração. E eu preciso dizer para você, Caim, esse ponto, essa situação não é uma situação onde eu tenho que tomar uma atitude, mas cabe a você dominar o pecado na sua vida. Esse que é o problema muitas vezes quando a pessoa está enrolada no pecado. Ela ora, ela às vezes briga com Deus, dizendo: Deus, faz alguma coisa, você não está vendo que eu estou tendo problemas? E o Senhor diz: tem certas coisas que é sua responsabilidade. Eu te dei uma vida, cuida dela. Cuida dela. Talvez já tenha acontecido isso com você. Semelhante ao que aconteceu com Caim. A Bíblia diz que Caim, ele tomou uma iniciativa linda, maravilhosa, de entregar uma oferta de adoração ao Senhor. Olha que pessoa maravilhosa, gente, era ele. Ninguém nunca tinha ensinado isso a Caim. Foi iniciativa própria. Foi o desejo dele. Oferta de sacrifício ao Senhor não era ainda conhecido. E ele tomou essa iniciativa de fazer isso a Deus. Ele era criador de ovelhas. Aliás, criador de ovelhas era Abel, seu irmão. Ele era agricultor. E ele pegou daquilo que ele preparou. E ele colocou sobre o altar e ofereceu aquilo em adoração a Deus. Ofereceu aquilo em adoração a Deus. Para qualquer pessoa, essa atitude seria uma atitude linda. Mas Deus, Ele estava vendo outra coisa. Deus, Ele estava vendo o que ninguém conseguia ver. Sabe o que Deus estava vendo nessa atitude? Qual era a real motivação de Caim ao dedicar essa oferta? Caim, por que você está aqui? Caim, por que você está oferecendo esse sacrifício para mim? Essa oferta para mim? Talvez você já tenha ouvido ou visto pessoas agirem igual a Caim. A pessoa, ela vai no culto, ela vai na célula, ela canta, ela ora, ela dá glória a Deus, mas ela tem vivido uma vida fora da vontade de Deus. Ela tem se tornado escrava do pecado naqueles lugares onde ninguém mais a vê, só Deus a vê. Fazendo coisas que um cristão não deve fazer. E essa era a atitude de Caim, queridos. E que nem ele estava percebendo. Só Deus percebia.
E agora, ele estava conversando com Caim na intenção de mostrar para ele essa realidade, para que ele se despertasse para essa situação, essa realidade que tinha um nome. O nome dessa realidade era pecado. Caim era uma pessoa carnal. Caim era um homem de coração duro, rebelde. Ele era resistente à voz de Deus. Caim era o tipo de pessoa que não aceitava ser ensinado com facilidade. Caim era o tipo de pessoa que sempre tinha uma justificativa, sempre tinha uma explicação para todas as coisas erradas que ele fazia. Ele sempre estava certo. Os outros é que estavam errados. Ele se justificava aqui nessa situação diante de Deus com ofertas. Essa daqui não é, queridos, uma oferta de coração mesmo que Caim oferece a Deus. Era uma oferta que ele estava oferecendo a Deus para passar um pano nas atitudes dele, para tentar encobrir as outras coisas que ele fazia fora da vontade de Deus, dando para Deus um presentinho. É como se fosse assim: Deus, será que a gente pode ficar de bem? Eu ando tendo algumas atitudes, a gente andou brigando, a gente andou se estranhando ultimamente, mas estou eu aqui, oferecendo minha adoração, oferecendo meu sacrifício. Será que dá para a gente ficar quites? E Deus rejeitou a Caim, é por isso que a Bíblia diz, Deus rejeitou a Caim e a sua oferta. Porque a oferta de Caim estava sendo oferecida com um coração impuro diante de Deus. E Caim poderia enganar qualquer pessoa, mas a Deus ele não enganava. Queridos, é interessante a gente observar que haviam sinais de que o pecado já estava batendo na porta do coração de Caim, e só ele não estava percebendo. E eu dou graças a Deus, eu louvo a Deus, porque essa palavra ela está registrada, ela está aqui para mim e para você nessa noite, para que a gente possa observar, a gente possa ouvir a voz de Deus, a gente possa evitar de repetir os erros que Caim praticou diante de Deus. A gente não precisa repetir estes erros. Tem algumas coisas aqui. Se Caim tivesse escutado a Deus. Se Caim tivesse abrido os olhos, despertado, ele mesmo teria visto que a vida dele já estava dando sinais. E eu gostaria que você prestasse atenção nisso junto comigo. Porque, queridos, quando a sucuri do pecado está se enrolando na nossa vida, a nossa vida dá sinais. A nossa vida dá sinais. E quem é sensível, quem é sábio, presta atenção nos sinais. Olha a primeira coisa que Caim não percebeu. O primeiro sinal que já estava se manifestando na vida dele, ele não percebeu. Essa mesma situação em que Deus não se agradou de Caim, portanto ele rejeitou a sua oferta. Ele nunca pensou em perguntar para Deus: Deus, o que foi que aconteceu? Deus, por que o Senhor rejeitou a minha oferta? É por isso então. Eu não tinha percebido. Não! Deus rejeita a oferta dele e ele quer brigar com Deus. Ele quer boquejar com Deus. Ele quer justificar o tipo de vida que ele estava vivendo diante de Deus. Essa resistência, essa dureza de coração, queridos, já era um sinal. E ele não percebeu que a vida dele já estava dando esses sinais. Outro sinal. A palavra de Deus diz que Caim ficou super irritado. E o olhar dele já não era o mesmo. Tanto é que, como eu falei, essa história ela se desenrola. E ela se desenrola até que ponto? Ao ponto de um irmão matar o outro irmão. Olha só que coisa. O problema estava na vida de Caim. E Caim estava em desacordo com o Senhor. Sobrou para quem? Para o irmão dele, Abel. As pessoas em torno de quem está vivendo no pecado, às vezes elas são afetadas por algo que não tem nada a ver com elas.
Caim estava irritadíssimo com o irmão dele, Abel. É, queridinho de Deus, minhas palavras, tá bem? É, queridinho de Deus. Ah, Deus gosta de você, não gosta de mim. E na verdade, Abel não tinha feito nada. Abel não era o motivo do problema, o problema estava dentro dele. Mas quem está enrolado na serpente do pecado, queridos, e entra por esse caminho de se justificar, desconta nos outros a culpa pelos seus pecados. Ele estava super irritado, ele estava cuspindo fogo pelas ventas, e ele não percebeu que ele estava transtornado, e isso era algo que estava acontecendo dentro do coração dele. E ele não percebeu. Por que meu coração está assim? Por que eu estou tão irritado? Por que eu estou bravo desse jeito? E ele só foi, sabe, uma fogueira em que você pega um pedaço de lenha seca e joga ali dentro? E aquilo já estava pegando fogo, e aí aquilo então se torna uma labareda gigantesca assim, e o calor sobe. Foi o que Caim fez. Ele, ao invés de se dar conta, e ele procurar então ser sensível a Deus para apagar aquele incêndio, ele joga mais lenha na fogueira. É o ditado que a gente diz, né? Não jogue mais lenha na fogueira. E Caim já estava dando o sinal, e ele não percebe o sinal da ira, da raiva dele. E o que ele faz? Ele joga mais lenha na fogueira, complicando a sua própria vida. Outro sinal que ele manifesta, ele não estava disposto a ouvir. E queridos, aversão a ouvir, aversão a ser ensinado, aversão a mudar de vida, é sinal de alguém que está enrolado com o pecado. É mais um sinal. Ele não estava disposto a ser ensinado por Deus. Ele estava decidido a ir até o fim com a sua atitude. Que nada mais é, queridos, do que orgulho burro. É o orgulho burro. Essa atitude dele de falar, não, agora eu estou com raiva, agora eu estou bravo com Deus, e agora eu vou até o fim. Se eu já falei, agora eu vou até o fim. Não tem atitude mais burra do que essa. Desculpa usar essa palavra. Deus chama ele para conversar. Por que ele não abre o coração com Deus? Por que ele não para, respira, ouve a Deus? Nos nossos discipulados aqui na nossa igreja, a gente fala muito sobre isso. Uma marca de um bom discípulo de Jesus Cristo é alguém que tem disposição de mudar. A palavra de Deus diz, o Senhor resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então mudar, queridos, não é um sinal de fraqueza. Guarda isso no seu coração. Eu vou falar de novo. Mudar não é um sinal de fraqueza. Mudar não é um sinal de humilhação. Ah, o que vão falar? Eu já falei tantas vezes que eu sempre faria desse jeito e agora eu estou fazendo diferente. O que as pessoas vão pensar de mim? As pessoas vão pensar que você é uma pessoa que muda. As pessoas vão pensar que você é uma pessoa que aprende, que você é uma pessoa sensível à voz de Deus. E Caim seguiu exatamente o caminho contrário. Agora que eu estou bravo, agora que eu falei, agora eu vou até o final. E ele não percebeu que esse orgulho burro era mais um sinal de que ele estava se enrolando e complicando cada vez mais a sua situação com o pecado. Queridos, então, assim, a pergunta que a gente levanta aqui, ela tem que partir da palavra que o próprio Deus deu a Caim. Qual foi a palavra que o próprio Deus deu a Caim? Caim, resumindo aqui, no verso 7. Caim, presta atenção, filho. O pecado está batendo hoje na tua porta. Que porta é essa? A porta do coração. Caim, o pecado está batendo hoje a porta do teu coração. E presta atenção. Eu te dei uma vida, cabe a você dominá-lo. E eu gostaria de encerrar essa palavra, queridos,
falando um pouco sobre isso. A Bíblia fala bastante sobre como dominar o pecado. Ok? E em primeiro lugar, e sobre todas as coisas, glória a Deus, porque nessa noite nós celebramos a ceia do Senhor Jesus. Você não dominará o pecado sozinho. Você precisa de Cristo para vencer o pecado. Só Cristo é grande e forte o bastante e bom o bastante para vencer o pecado. Você, com Cristo, é mais do que vencedor. Amém? Agora, com Cristo, ok, foi Cristo quem pagou pelos pecados, com Ele eu sou mais do que vencedor. Essa é a parte de Cristo. Agora, qual é a minha parte? Porque a palavra de Deus diz, cabe a você. Eu gostaria aqui de ressaltar 3 verdades da palavra de Deus que falam coisas importantes para a gente sobre isso, que a gente precisa considerar, eu entendo. A primeira delas, a palavra de Deus diz, pelo apóstolo Paulo, diz assim, quem está debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não te dominará. Porque vocês já estão mortos, portanto considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo. Olha só, quem está debaixo da graça e não debaixo da lei, porque debaixo da graça nós encontramos perdão, debaixo da graça nós encontramos nova chance. Debaixo da lei, nós só encontramos condenação. Debaixo da lei, nós só encontramos acusação e morte. Quem está debaixo da graça, o pecado não te dominará. Porque o que a lei faz é só apontar o dedo. O que a graça faz é te dar uma nova chance. Portanto, o que você e eu devemos fazer, que o apóstolo diz? Considerem-se. Olha só, considere-se. Coloque por favor a mão sobre o seu coração mais uma vez. Diga, eu devo me considerar todos os dias morto para o pecado. Eu morri para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus. É isso o que você e eu devemos fazer continuamente. Se considerar. Se considerar, querido, significa, como, de uma maneira prática, eu entendo, enxergo isso como se fosse assim. Eu preciso afirmar a minha fé, afirmar a minha vida todos os dias. Se eu ficar um tempo sem afirmar a vida nova que eu tenho em Cristo, sem afirmar aquilo que eu creio, o pecado em volta de mim, ele começa já a me enrolar. Aquela enrolada mortal da sucuri. Todos os dias eu preciso reafirmar dentro de mim que eu me considero morto para o pecado. O pecado não faz parte de quem eu sou. O pecado não determina a minha identidade. O pecado não é mais algo que eu busco. Eu estou morto para o pecado. E a vida que eu quero viver hoje, eu vou fazer um monte de coisa. Eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu tenho providências a tomar, eu tenho tarefas a cumprir, eu tenho um monte de coisa a fazer. Tudo que eu quero fazer, que eu vou fazer, eu quero fazer para Deus em Cristo Jesus. Essa é uma das formas que a palavra de Deus nos mostra de como nós podemos dominar o pecado. Para a gente não cair na armadilha mortal da sucuri. Outra coisa que a palavra de Deus diz, na verdade o nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz, ele se reúne com 3 dos seus discípulos no jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, vira para eles e fala, olha, eu chamei vocês para estarem aqui para orarem comigo, portanto uma coisa que eu preciso que vocês estejam atentos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque na verdade, o Espírito, ele está sempre pronto. Porque o Espírito foi criado para se comunicar com Deus. Mas nós temos um problema. Na vida aqui na terra nós temos um problema. E o problema é que a carne é fraca.
Queridos, isso então fala da nossa constituição. Nós somos um ser constituídos por três características, 3 partes. Nós somos corpo, constituídos de corpo, alma e espírito. O nosso espírito é a nossa essência vital. E quando nós temos comunhão com Deus, nós temos comunhão com Deus no espírito. Em espírito. A nossa alma é a expressão do nosso ser, da personalidade. É o centro das nossas vontades, das nossas decisões, dos nossos sentimentos. As nossas escolhas nós fazemos pela nossa alma. Os nossos pensamentos. Nós decidimos viver para Deus em Cristo, ou decidimos viver no pecado pela decisão da nossa alma. É a expressão do nosso ser. O nosso corpo é a nossa parte material, é a nossa parte orgânica. É através do nosso corpo que a gente interage com o ambiente, que a gente trabalha. O nosso corpo é a nossa carcaça, é a máquina que opera a obra de Deus aqui na terra. E a palavra de Deus diz, o próprio Jesus deixa esse alerta: vigie e ore. Olha só, vigiar significa estar atento, fica ligado, abre teu olho, Amaral. Fique esperto. E quando você perceber alguma coisa, que a sucuri está chegando perto, o que você deve fazer? Ore. Porque a oração ativa a nossa comunhão com o Espírito Santo. A oração é a principal forma de nós nos fortalecermos no Espírito. Então vigie e ore. Vigie e ore. Para que você não entre em tentação. Eu já comentei algumas vezes, tem um pastor que eu admiro, eu gosto muito do testemunho dele. É um pastor de um ministério frutífero, relevante, o pastor Carlito Paz, da Igreja da Cidade, em São José dos Campos, no estado de São Paulo. E o pastor Carlito, em várias pregações eu já ouvi ele falar isso, ele diz assim: a nossa carne nunca melhora. Então, meu irmão, desista de tentar melhorar a tua carne. Sabe quando é que a gente tenta melhorar a nossa carne? É quando a gente vira e fala: eu vou conseguir, eu tenho força de vontade, eu vou vencer, pode deixar que eu vou dar um jeito. Vai, Caim. Vai, Caim, vai. Repete o erro. Quer dizer, o mau exemplo de Caim não foi suficiente para aprender a lição. Você vai querer matar no peito e tentar fazer tudo acontecer pela sua força. Vai então. Com Caim não deu certo. A história, a Bíblia está cheia de vários exemplos que não deu certo. O que faz você acreditar que com você vai dar certo? A nossa carne nunca melhora, meus irmãos. Então desista de tentar se esforçar para melhorar a tua carne. O que você tem é que se fortalecer no Espírito. O que você precisa, a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo fala isso: eis que eu esmurro o meu corpo e faço dele escravo para que eu possa submeter a Cristo, obedecer a Cristo. Eu não quero mais oferecer o meu corpo como instrumento de injustiça para o pecado, mas eu quero oferecer o meu corpo como instrumento de justiça para a glória de Deus. Eu não vou obedecer o meu corpo, a minha carne, os meus impulsos, porque eles sempre vão me levar para o pecado. Fazer aquilo que me dá vontade é a pior armadilha que eu posso cair. Querido, se você seguir uma vida de fazer aquilo que te dá vontade, você não vai se enrolar na sucuri, você já está enrolado na sucuri. Porque as tuas vontades, elas foram estragadas pelo pecado. Você precisa seguir a voz do Espírito de Deus. Você precisa ser uma pessoa espiritual e não carnal. A palavra de Deus tem um exemplo, a carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo, ele vai se referir àquela igreja dizendo: gente, vocês são uma igreja fantástica. Vocês são uma das mega igrejas da nossa geração, a igreja de Corinto, daquela geração. Vocês têm uma infinidade de ministérios, não falta dons no meio de vocês. Vocês fazem um monte de coisas. Só que tem um detalhe: vocês já estão tão grandes
e já tem tanta experiência, que eu deveria estar conversando com vocês de pessoa espiritual para pessoa espiritual, falando das coisas de Deus no mesmo nível. Mas eu ainda estou tendo que baixar o nível da minha linguagem, eu ainda estou tendo que falar com vocês como se eu estivesse falando a carnais, como se eu fosse um adulto falando com crianças. Porque vocês, apesar de exercerem ministérios e conhecerem os dons, vocês ainda continuam sendo dirigidos. Olha só, gente, é possível. É possível. Você está exercendo um ministério, mas você não está vivendo em santidade, você não está vivendo em comunhão no Espírito Santo. É possível, você está fazendo coisas boas, você está realizando uma obra de Deus, mas você não está em comunhão com Deus. É possível esse problema acontecer. Não confie na sua carne, meu irmão. Vigia, ora. Se Jesus disse isso para você e para mim, essa palavra tem que ter valor nos nossos corações. Amém? Amém? Desiste, meu irmão. Desiste, minha irmã, de tentar melhorar a sua carne. Fortaleça-se no Espírito para você fazer a sua carne obedecer à vontade de Deus. Amém? Faz sentido isso para você? Ok? Esse é o caminho. E a terceira coisa que eu gostaria de ressaltar aqui. Jesus, numa outra ocasião, ele falou assim: se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue-o fora. Diga comigo, corte-o e jogue fora. Porque, Jesus continuou dizendo, é melhor você entrar na vida eterna manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés ser lançado no fogo do inferno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos, do que tendo 2, você ser lançado no fogo do inferno. Já ouvi falar, gente, de gente que pegou essa palavra de Jesus aqui literalmente, e já fez terríveis machucaduras no seu próprio corpo, em nome de obedecer a palavra de Jesus. Jesus disse que tem que cortar para não pecar mais. Não é disso que Jesus está falando. Nós precisamos ser maduros aqui para a gente entender o que é que Jesus está querendo falar. Meu irmão, deixa os teus 2 olhos aí. Não pegue faca, tá? O que eu diria? Então, pastor, o que Jesus está falando aqui? Nos dias de hoje, se Jesus vivesse na nossa época, aqui no nosso contexto, eu diria que o que Jesus está querendo dizer aqui, em outras palavras, é: fuja louco. Fuja louca. Para de ficar acarinhando pecado. Para de ficar guardando pecado de estimação na sua vida. Achando, não, está tudo bem, eu só tenho esse pecado aqui, eu estou tendo uma vida boa, eu estou tendo uma vida dentro da vontade de Deus, esse pecado aqui não atrapalha ninguém, é só uma coisinha que de vez em quando são as minhas recaidinhas particulares, sabe? Esse pecado aqui não está atrapalhando ninguém, e nem a Deus, porque o resto eu estou fazendo tudo em ordem, estou vivendo uma vida tudo dentro da vontade de Deus, então não atrapalha nada. Ah, é? Já ouviu falar da sucuri? Meu irmão, não faz isso. O pecado, ele nunca vem como um monstro gigantesco que vai nos engolir. O pecado, ele só precisa de uma portinha. Aí ele entra. E aí ele começa a se multiplicar ali dentro. Fácil, rapidamente. E quando a gente menos percebe, a gente já está escravizado, a gente já está preso, a gente já caiu na armadilha. Meus irmãos, a gente tem, eu entendo isso, que a gente tem que de vez em quando pagar de louco, quando se trata do pecado ou de tentações na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, não tem problema nenhum. Se é uma
coisa que assim, para o resto do mundo inteiro não dá nada. Não atrapalha a vida da maioria das pessoas, mas se para você certa coisa é um problema, então, meu irmão, corta aquilo na tua vida. Eu vou falar uma coisa muito prática, muito comum. Eu tinha uns aplicativos no meu celular de alguns jogos. Eu gosto daqueles jogos de lógica, sabe? Que você vai fazendo conclusões e aí você... Eu gosto. E eu tinha uns joguinhos assim no meu celular. E aí chegou uma hora, gente, olha só, chegou uma hora que eu comecei a perceber, cara, esse negócio está me tomando tempo demais. E aquilo começou a tirar a paz do meu coração. Não tinha problema nenhum, gente. Aquilo eu usava nos momentos de lazer, sabe? Era lícito, não tinha nada de errado lá, não tinha nada demais. Mas aquilo estava começando a ocupar o meu tempo. Indevidamente. Que eu poderia estar fazendo com outras coisas. O que eu fiz? Tirei. Ah, mas qual que é o problema? Não tem problema nenhum. Para mim, não serve. Eu me lembro, há muito tempo atrás, eu era fanático por futebol. Fanático por futebol. Já contei para alguns aqui que já cheguei ao ponto de ser convidado para ministrar num retiro, em outra igreja. E na hora do retiro, nos dias do retiro, ter tido um jogo do time que eu torcia. Vou tentar aqui conter os detalhes. Do time que eu torcia, foi uma final de campeonato. Naqueles dias, e aí no dia seguinte, eu tinha mais uma ministração para fazer. E chegar, meus irmãos, e aí, louvor, tudo mais acontecendo lá e tal. E aí me chamarem para ministrar a palavra. Eu falei, meus irmãos, nós vamos aqui ter um tempo diante da palavra de Deus. Mas antes da gente abrir a Bíblia, eu dei um grito. É campeão! Aí rolou uma zoeira e tal, brincadeira, enfim. Falei, agora vamos então falar um pouco sobre a palavra de Deus. Eu era fanático, meus irmãos, fanático. Até que chegou uma hora que aquele negócio começou a tirar a paz do meu coração. Gente, torcer para time é pecado? Sinceramente, estou fazendo uma pergunta sem pegadinha, tá? Torcer para time é pecado? Depende. A princípio não é pecado, não é pecado. Mas dependendo do lugar que aquilo ocupa na sua vida. A gente pode falar de comida. Meu irmão, comer é pecado? Não, a gente precisa se alimentar. Agora, come que nem um condenado. Que só come com o olho. Isso é idolatria, gente. É a mesma coisa que você ter um outro Deus dentro da tua casa. Qualquer coisa que toma o controle da nossa vida, qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus na nossa vida, qualquer coisa que nos afasta da agenda do reino de Deus na nossa vida, pode ser lícita, pode ser permitido por lei, todo mundo pode fazer na boa, mas para mim não serve. É isso que Jesus está querendo dizer. A gente precisa ser mais atento, meus irmãos. A gente precisa ser mais sensível, meus irmãos. Sabe por quê? Eu percebo que muitas vezes os cristãos, eles andam num caminho diferente do que Jesus falou para a gente andar. A palavra de Deus diz, não vos conformeis com este mundo. Nós temos que ser moldados ao padrão de Cristo, do reino de Deus. Mas muitas vezes o que a gente faz? A gente vê o que está sendo feito no mundo aí fora. Aí a gente faz o quê? A gente traz para cá e tenta ver como é que dá para a gente praticar aquilo gospel. Você está entendendo? A gente pegar aquilo que está na moda agora, que todo mundo está fazendo, e a gente fazer aquilo se tornar gospel. Porque se eu conseguir pegar aquilo que todo mundo está fazendo e fazer aquilo virar gospel, não vai ser pecado, vai ser para a glória de Deus, é gospel. Agora a pergunta é, quando é que a gente, antes de fazer as coisas, a gente chega primeiro para Deus e pergunta, Deus, o Senhor quer isso na minha vida? E deixar Deus falar primeiro, se Ele quer ou não quer. E se Ele disser, aí então eu vou seguir. Sabe o que é isso, meus irmãos? Sabe o que eu chamo isso? Pessoas que são movidas por propósito.
e não por movimentos, por ondas. Eu gostaria de pedir que você levantasse sua mão ao céu nesse momento, por favor. Se você tiver fé para declarar, você diga. Se você não tiver fé, se você não concorda com essa palavra, não tem problema, você pode ficar quieto. Mas eu quero dizer junto com você, diga: eu sou uma pessoa movida por propósito. Eu não sou movido por moda. Seja movido por propósito, meu irmão. Seja uma pessoa movida por propósito, minha irmã. Jesus falou no Evangelho de João: a minha comida, antes de comer, sentado na mesa, o café da manhã, o almoço, a janta, a comida que me alimenta em primeiro lugar, a comida que realmente me sustenta, é fazer a vontade de meu Pai e realizar a sua obra. Eu sou movido por propósito. Que você também seja uma pessoa movida por propósito. Não importa se todo mundo está curtindo, não importa se todo mundo está fazendo. Você tem um compromisso, o propósito de Deus na sua vida. Amém, meus irmãos? Que a gente guarde isso, essas palavras do Senhor. Se nós tivermos no nosso coração lugar para guardarmos as palavras do Senhor, nós não vamos repetir o mesmo erro de Caim. E aí nós vamos fazer valer a pena de Deus ter deixado intencionalmente o exemplo ruim de Caim, para que venha nos inspirar, para a gente seguir um caminho diferente do dele. Amém? Você pode ficar em pé? Felipe, por favor, chega aqui com os irmãos. E eu vou pedir rapidamente, assim que vocês chegarem aqui, não precisa esperar, pode começar a tocar. Eu quero fazer um apelo diferente nesse momento. Você pode fechar os seus olhos? Para todos nós esse apelo. Eu estou pedindo agora, meu irmão, minha irmã, para você fechar os olhos, não é para você orar, tá? Eu estou pedindo para você fechar os olhos, para você agora olhar para dentro de você. Olhe para dentro de você. Nós tivemos agora há poucos minutos aqui, há poucos momentos aqui, a ceia do Senhor Jesus. A palavra foi ministrada nos nossos corações e nós fomos estimulados a confessar os nossos pecados. Mas o que eu gostaria era agora de chamar você para ir mais fundo. Você olhar para dentro de você e você identificar quais são as coisas na sua vida que estão em desacordo com o caminho de Deus, com a vontade de Deus para a sua vida. Eu quero falar uma coisa para você, ainda que você esteja fazendo coisas lícitas, coisas legais, se você está fora da vontade de Deus, meu irmão e minha irmã, você está em pecado. Eu vou dizer de novo, porque essa palavra precisa gerar temor nos nossos corações. Você pode estar fazendo coisas que são lícitas, coisas legais, permitidas por lei, mas se você não está vivendo uma vida comprometido com o propósito, comprometido em viver no centro da vontade de Deus, ainda que você esteja fazendo coisas lícitas, você ainda está em pecado. Quais são as atitudes? Qual é o padrão de raciocínio? Qual é o padrão de comportamento? Quais são os hábitos diários? Quais são as palavras que você tem usado, mas que não cabem a um cristão que tem uma vida na presença de Deus usar? Quais são as coisas que fazem parte da tua agenda, da tua rotina, que hoje você está entendendo, cara, eu estou perdendo minha vida, eu estou perdendo tempo da minha vida com isso. Se eu quero viver a vontade de Deus, isso daqui não cabe mais para mim. Eu gostaria que você identificasse essas coisas. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está mostrando a você. Talvez sejam coisas que até hoje você praticou com serenidade, com tranquilidade no seu coração. Com tranquilidade no seu coração. Mas a partir de hoje o Senhor está falando, sua vida não cabe mais isso. Sua vida não tem mais espaço para isso. Agora, meu irmão, eu vou pedir uma outra coisa. Eu vou pedir a você que você dobre os seus joelhos. Se você sentir o desejo, eu vou falar para você uma coisa. Se
Se você sentir o desejo, você pode deitar no chão. Você tem liberdade. Ah, pastor, eu tenho dificuldade. Meu irmão, fica do jeito que você sentir que você pode se prostrar melhor na presença de Deus. Esquece o que eu disse. Faz o teu melhor. E agora, meu irmão e minha irmã, eu também vou me ajoelhar aqui. Águas paradas, essa é a hora minha alma, em que você vai fazer um trato com o Senhor. Em que você vai abrir o teu coração diante do Senhor. E você vai ter uma conversa séria com Ele. Uma conversa muito franca. A palavra de Deus foi dada aqui a todos os nossos corações. E agora o Senhor deixa para mim e para você, filho, filha, agora cabe a você dominar o pecado na sua vida. E você pode nesse momento, meu irmão e minha irmã, abrir o teu coração e declarar diante do Senhor: Deus, a partir de hoje, eu não quero mais isso na minha vida. Deus, a partir de hoje, eu estou te entregando isso daqui. Eu não quero mais. Eu estou abrindo mão. Eu quero ocupar a minha vida com outras coisas, dentro do teu propósito. Pai, a partir de agora, este hábito, eu não quero mais ter. Eu estou abrindo mão disso. Deus, a partir de agora, esse tipo de palavras, esse tipo de conversa, a partir de hoje eu estou declarando, isso não cabe mais na minha vida, não serve mais para mim. Você sabe, meu irmão, você sabe, minha irmã, o que não cabe mais na tua vida. Você sabe muito bem aquilo que nesse tempo está enchendo espaço na sua vida, que Deus quer ocupar, que deve ser ocupado pela vontade, pelo propósito que Deus tem na sua vida. Eu quero te falar uma coisa. Nós estamos aqui em oração. A palavra de Deus fala que o avivamento, ou seja, o espalhar da vida de Deus, o espalhar da presença de Deus, ele é real. Ele é um mover dos céus que pode acontecer aqui na terra. E eu preciso que você entenda o seguinte: a palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, então eu perdoarei os seus pecados, então eu sararei a sua terra. Sabe aonde que avivamento começa, meu irmão e minha irmã? Avivamento começa com joelhos dobrados. Avivamento começa com cara no pó. Avivamento começa com lágrimas nos olhos. Avivamento começa com arrependimento de pecados. Avivamento começa com confissão de pecados. Avivamento começa quando a gente bate no peito e diz: Senhor, eu quero ter uma vida diferente. Senhor, eu não quero mais ser o mesmo. Eu me arrependo da vida que eu vivi até aqui. Esta é a vida que está preparada para experimentar um verdadeiro avivamento. Meu irmão, minha irmã, comece o avivamento dentro de você nessa noite. Busque o avivamento nessa noite. Confesse os seus pecados nessa noite. Abre o teu coração diante do Senhor. Se você já confessou, fale de novo. Declare diante do Senhor que você não quer que aquilo faça mais parte da sua vida. Em nome de Jesus, Pai Santo, Pai Santo, essa coisa chamada pecado, Pai, nós hoje conhecemos melhor sobre isso. E nós não queremos que essa coisa faça parte das nossas vidas. Isso não é mais a nossa vida. Isso não determina mais a nossa identidade. Isso não define mais o nosso estilo de vida. Nossa vida é determinada por Jesus Cristo.
nós cremos na tua promessa. Se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é justo para nos perdoar e nos purificar. Espírito Santo de Deus, vai purificando os corações aqui nesse lugar. Oh, que haja terreno preparado para um grande mover, um grande avivamento do céu na terra nesse tempo. Corações preparados para experimentar um tremendo mover de Deus nesse tempo. Corações quebrantados. Corações que antes eram orgulhosos e hoje são corações sensíveis e ensináveis. Corações que antes eram rebeldes e hoje são obedientes. Corações que hoje são submissos. Corações que antes eram queixo duro e hoje são corações expostos diante do Senhor. Corações que eram resistentes ao ensino e hoje são corações, se tornam corações sedentos por conhecer mais e mais e mais de Jesus. Oh Pai, derrama do teu Espírito, Senhor, sobre nós. Derrama do teu Espírito sobre nós. Vem visitar cada coração. Faz algo novo. Nós não queremos, meu Deus, as experiências velhas. Nós não queremos aquilo